Olá, que bom te ver por aqui novamente. Tudo bem com você? Nesse vídeo quero compartilhar com você quais são as previsões de crescimento e envelhecimento da população mundial, da população americana e da população brasileira e analisarmos uma forma de investirmos nas empresas que devem se beneficiar com esses resultados. E se você é novo por aqui, eu sou o Adalberto, esse é o canal Investindo Sem Fronteira. Aqui nós falamos em renda variável para o longo prazo, ou seja, abordamos temas como estoques, ações, tanto aqui no mercado brasileiro quanto no mercado americano. E caso você goste desse vídeo, será ótimo ver o seu like aqui embaixo e a sua inscrição aqui no canal. E eu começo esse vídeo falando um pouquinho mais sobre essa notícia. Eu detalhei bem essa notícia aqui no vídeo que eu te apresentei sobre a Nvidia. Por isso, se você perdeu esse vídeo, eu estou deixando o card aqui em cima para você poder assistir depois. Nessa notícia aqui, a gente está vendo um grande pacote econômico que o presidente Joe Biden, o presidente americano, está negociando com o Congresso para incentivar justamente toda a construção de infraestrutura nos Estados Unidos depois desse período de pandemia. Se a gente for olhar aqui embaixo, a gente tem quais são essas frentes que ele está estruturando para investir nos próximos anos. E uma delas, que é o que tem a ver com o vídeo de hoje, é justamente essa que fala sobre assistência a idosos e deficientes. Então percebam que ele está montando um plano onde ele pretende ingressar com mais de 400 bilhões de dólares neste segmento. E quando a gente olha os dados das Nações Unidas sobre uma projeção de crescimento e envelhecimento da população, a gente pode observar nesse quadro aqui à esquerda que a gente tem uma população que hoje tem algo em torno de 25 a 30% entre 0 e 14 anos, ou seja, essa faixa mais aqui de baixo, mas se a gente for observar ao longo dos próximos anos, é uma projeção de queda. Enquanto isso, a gente tem no topo desse gráfico uma população com uma idade superior a 65 anos com uma projeção de crescimento, ou seja, por volta do ano de 2050 é previsto que a gente tenha uma população com uma idade superior a 65 anos maior do que a gente tem hoje por volta do ano de 2020 e 2021. Nesse gráfico aqui já à direita, a gente está vendo nesse mesmo relatório um envelhecimento da população. Ou seja, em todos os continentes do mundo, a gente vê que é estimado que a população envelheça mais comparando com o nosso período atual. Então, assim, além de aumentar a idade de envelhecimento das pessoas, ou seja, as pessoas começam a viver por mais tempo, essa faixa etária também começa a aumentar na população. Quando a gente dá um zoom aqui só nos Estados Unidos, né, a gente pode observar que essa faixa aqui de 70 anos ainda não é uma faixa tão grande, mas observe o que é interessante é que na faixa dos 25 anos, ele não é uma base que é um pouco mais larga, o que a gente consegue observar em países mais jovens como o Brasil. Então essa base aqui, ela está dizendo que a população mais jovem ela já não cresce tanto quanto a população de meia idade. Então, hoje em dia, essa é a população de meia idade e a tendência com o passar dos anos é que essa população envelheça. Nesse gráfico da direita, a gente também pode observar a mesma coisa, né? Está aí dando um foco tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente observa que é previsto que a população acima de 65 anos ela aumente ao longo do tempo. No caso dos Estados Unidos, né, a previsão que 28% da população chegue acima de 65 anos aí por volta do ano de 2100. No caso do Brasil aqui, algo em torno do ano de 2060. Falando um pouquinho mais de Brasil, né, se a gente for observar aqui também um outro estudo entre 1950 e 2100, a gente observa que em azul aqui, né, a população com mais de 65 anos, em azul a população com mais de 60 anos, em vermelho a população com mais de 65 anos e em cinza uma população com mais de 80 anos. Então se a gente observar ao longo do tempo, a população de 80 anos crescendo bastante, a população de 65 anos crescendo bastante e a população de 60 anos crescendo um pouco menos, né, mas também crescendo aí consideravelmente. Ou seja, um envelhecimento também da população. E a gente pode observar também nesse estudo
Eu estou mostrando fontes diferentes, né, de referência justamente para a gente ter projeção de como sites especializados ou essas fontes especializadas elas estão analisando esse crescimento. Aqui olhando, por exemplo, o IBGE é a mesma coisa, né, projeção de que nos próximos anos a população de 60 anos ou mais aumente, a população jovem de 0 a 14 anos diminua, ou seja, cada vez mais a gente vai ver uma redução no nascimento das pessoas e o envelhecimento dessa população. Por último, né, mostrando aqui a população brasileira, a gente também observa, né, um aumento nas faixas etárias. Né? Então, por exemplo, aumento de população na faixa de 60 a 64, aumento na população na faixa de 65 a 69, até a população com mais de 100 anos de idade, né? Então existe aqui um leve crescimento aqui nessa população, ou seja, de novo reforçando justamente o envelhecimento da população. E aí qual seria o objetivo então final desse vídeo, né? Por que eu estou apresentando tantos esses dados, demonstrando que a população brasileira, a população americana, a população mundial, eles estão envelhecendo, e isso acarreta para a gente como oportunidade investir em empresas que tratam desse público-alvo, ou seja, empresas que estão preocupadas com a terceira idade. Então, olhando aqui esse gráfico é do site da Finviz, que eu uso bastante aqui no canal. Então, a gente pode observar que ele demonstra as 500 maiores empresas americanas, né, separadas por diferentes segmentos. Só colocar aqui a nossa caneta. E o que eu gostaria de destacar no vídeo de hoje é justamente o segmento de saúde, healthcare. Então a gente pode observar uma lista com diversas empresas aqui nesse segmento de saúde que estão se especializando no atendimento da terceira idade. Abrindo um pouquinho mais, né, detalhando um pouquinho mais esse setor, então a gente tem setor com empresas que são fabricantes de equipamentos, e aí eu destaco aqui a Johnson & Johnson. Eu já fiz um vídeo sobre essa empresa, vou deixar o card aqui em cima também para você dar uma olhada. A gente tem o segmento de dispositivos médicos, né, com diversas empresas desse segmento. A gente tem o segmento de diagnóstico e pesquisa, então também com uma lista aqui de várias empresas. Empresas especializadas, né, em plano de saúde, então aqui diversas empresas. E aqui, né, falando um pouquinho sobre empresas de instrumentos e suprimentos médicos também, uma lista. E aqui mais na parte de baixo, né, com menos relevância, alguns agrupamentos como biotecnologia. Então, assim, um segmento de saúde que possui grandes empresas, né, a gente pode observar pelo tamanho aqui que são empresas relevantes. Elas estão na lista das 500 maiores empresas americanas. Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou trazer um pouco mais no detalhe algumas empresas desse segmento, olhando, né, para essa perspectiva de que nos próximos anos a gente tem uma população que está envelhecendo, com isso a gente tem empresas que estão se especializando nesse atendimento. Então é um segmento promissor, que eu acho que vale sim a gente analisar as empresas e inclusive fazer investimentos nessas empresas. Não estou recomendando nenhuma empresa nesse vídeo, inclusive o meu intuito nem é de recomendar. O intuito aqui é justamente a gente aprender mais sobre educação financeira, conhecer mais sobre as diversas empresas que a gente tem possibilidade de investir tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu espero que esse vídeo tenha te permitido olhar um pouco mais com carinho para esse setor, e que caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Eu trago vídeos todos os domingos a partir das 7 horas, então com isso a gente consegue detalhar um pouco mais sobre a nossa carteira de investimentos. Então é isso, um abraço, see ya!